Olá, sejam todos muito bem-vindos a esta nossa análise. Sabe, o descontentamento talvez seja a experiência humana mais universal que existe e, ao mesmo tempo, é a mais subestimada. Ele não chega avisando, né? Ele vai se infiltrando assim pelas frestas do nosso dia a dia. Vamos pensar numa segunda-feira de manhã. O alarme toca e pronto, o descontentamento já está ali de prontidão. E não precisa de nenhum grande desastre, não. Basta um gole de café que derrama na camisa limpa, uma resposta meio seca numa mensagem ou olhar para aquela montanha de roupa suja esperando na lavanderia. E acabou. A frustração, aquela sensação de que a vida está nos devendo alguma coisa, ela se instala antes mesmo da gente sair de casa. É como uma sombra que acompanha a gente, sempre sussurrando que a felicidade está em outro lugar, em outras circunstâncias, com outras pessoas. E é diante dessa realidade que está em todo lugar, que a nossa análise de hoje vai mergulhar na obra fundamental da autora contemporânea Megan Hill, chamada Contentamento, Vendo a Bondade de Deus. A Hill, uma precisão teológica e pastoral impressionante, nos apresenta uma tese central que, desafia completamente a nossa ideia moderna sobre o assunto. Ela argumenta que o contentamento bíblico não tem nada a ver com uma resignação passiva, sabe? Aquela apatia, um conformismo preguiçoso com a vida. Pelo contrário, é uma disciplina espiritual ativa, cheia de vigor e totalmente intencional. É uma arte que se aprende com esforço e dedicação, é uma graça de Deus que a gente exercita todo santo dia na arena da vida real. O objetivo da nossa aula de hoje, portanto, é explorar de forma acadêmica a definição, o valor que não tem preço, a fonte única e a aplicação prática dessa virtude. E vamos fazer isso adaptando as reflexões para o nosso contexto aqui no Brasil, um país com tantos contrastes, tantos sonhos e, claro, tantas frustrações. Nós vamos investigar, passo a passo, como é que a fé cristã nos oferece as ferramentas para cultivar um coração que seja verdadeiramente tranquilo, mesmo vivendo num mundo que, sem parar e de todas as formas, nos empurra para uma insatisfação que parece não ter fim. Muito bem. Então, vamos mergulhar nisso. Nossa jornada vai ser estruturada em 6 grandes sessões, como a gente pode ver aqui no nosso roteiro. Vamos começar pelo porquê. Qual é o imenso valor do contentamento em um mundo que é obcecado pela ideia do mais? Logo em seguida, a gente vai identificar a sua única fonte verdadeira, a única que se sustenta, a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Depois, vamos aprender a ajustar as nossas lentes teológicas, para interpretar do jeito certo as circunstâncias que nos cercam. A quarta sessão vai nos ensinar a arte de disciplinar e reordenar os nossos desejos. Na quinta, a gente vai descobrir a gratidão como o antídoto mais poderoso que existe contra o veneno da queixa. E por fim, vamos colocar toda essa teoria à prova, aplicando esses princípios em áreas bem concretas de luta do nosso dia a dia, como trabalho, finanças, relacionamentos. Olha, essa vai ser uma imersão profunda, de verdade. Nosso objetivo final é entender e, o que é mais importante, começar a experimentar aquilo que um teólogo puritano lá do século XVII, o Jeremiah Burroughs, definiu de um jeito clássico que nunca foi superado. Para o Burroughs, o contentamento cristão é aquela doce, interior, tranquila e graciosa disposição de espírito que se submete livremente e se deleita na sábia e paterna disposição de Deus em toda e qualquer condição. Guardem bem cada palavra dessa definição. Doce, não amarga. Interior, ou seja, não depende do que acontece fora. Tranquila, não ansiosa. Graciosa porque é fruto da graça. Essa definição vai ser nossa estrela-guia durante todo este estudo. Vamos começar então nossa primeira sessão com uma pergunta que é fundamental. Uma pergunta que bate de frente com o espírito da nossa época. Por que o contentamento é tão valioso? Em um mundo que nos bombardeia o tempo todo com a mensagem de que a satisfação está no próximo celular, na próxima conquista, no próximo relacionamento, na próxima viagem, qual é o valor real, o grande ganho, como a Bíblia diz, de estar satisfeito aqui e agora? A Megan Hill, na obra dela, conta uma história pessoal que ilustra de um jeito perfeito essa nossa tolice de colocar a esperança de felicidade na mudança das circunstâncias. Quando ela estava na 7ª série, ela se convenceu de que um casaco vermelho, um modelo específico, era a chave para a felicidade dela. Ela ficava fantasiando que, quando vestisse aquele casaco, ia se tornar popular e bonita, admirada, a vida finalmente seria completa. Anos depois, já adulta, ela achou o tal casaco esquecido no fundo do armário e percebeu, com uma mistura de humor e um pouco de tristeza, que ele não tinha mudado absolutamente nada de importante na vida dela. Todos nós temos o nosso casaco vermelho, não é mesmo? Pode ser um emprego novo, um diploma, um casamento, uma casa maior, o carro do ano. Essa crença, que é quase uma idolatria, de que uma mudança externa pode resolver um problema que é na verdade interno, e essa reflexão nos leva direto para a verdade desse versículo em Provérbios. Uma verdade que vai na contramão do que a gente costuma pensar.
O que é realmente impressionante aqui é a metáfora. É uma metáfora quase médica, quase clínica, que a Escritura usa. A expressão em hebraico para coração em paz é lev marpé, que pode ser traduzida como um coração que cura. A ideia é que a paz interior, o contentamento, funciona como se fosse um remédio, sabe? Gerando vida e saúde para o corpo todo. Em contraste, a inveja, que é um dos frutos mais amargos do descontentamento, é descrita como uma doença degenerativa, que apodrece os ossos. É uma corrosão que acontece por dentro. Uma doença espiritual que vai consumindo a pessoa de dentro para fora. A sabedoria bíblica aqui é de uma profundidade incrível. E em muitos aspectos já foi até confirmada pela ciência moderna, que estuda os efeitos devastadores do estresse crônico e das emoções negativas sobre o nosso corpo. A busca sem fim por mais não nos dá vida. Pelo contrário, ela nos adoece. O autor da carta aos Hebreus nos chama a nos livrarmos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, para que a gente possa correr com perseverança a carreira que nos foi proposta. E o descontentamento se encaixa perfeitamente nessa descrição. Ele é um fardo. John Bunyan, outro puritano do século XVII, naquela alegoria famosa e atemporal, O Peregrino, descreve o personagem principal, o cristão, sofrendo debaixo do peso de um fardo gigantesco nas costas, que simbolizava o seu pecado e a sua culpa. Aquele fardo o deixava angustiado, atrapalhava seus movimentos, roubava sua alegria e o impedia de aproveitar as bênçãos da jornada. Foi só quando ele chegou ao pé da cruz de Cristo que o fardo se soltou e rolou para dentro de um túmulo. E aí, pela primeira vez, o cristão pôde seguir a jornada alegre e leve, dando pulos de alegria. O descontentamento funciona do mesmo jeito. É um peso espiritual que nos deixa exaustos, nos paralisa e nos puxa para baixo. Por outro lado, a Bíblia nos dá um exemplo paradigmático de um coração sem peso na figura de Jó. No comecinho da história, Jó é apresentado como um homem que tinha de tudo. Família grande, muitos servos, rebanhos enormes. E num único e terrível dia, ele perde absolutamente tudo. A resposta dele, no meio de uma dor que a gente nem consegue imaginar, é um dos testemunhos mais poderosos de toda a Bíblia. Ele diz: "Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." No meio da perda, a reação imediata dele foi de adoração. Por quê? Porque, como o texto nos diz, Jó temia a Deus e se desviava do mal. A identidade e o valor dele não estavam nas coisas que ele tinha, mas no seu relacionamento com Deus. Ele valorizava mais o doador do que os presentes que recebia. Isso é o que significa ter um coração leve, livre do peso esmagador do descontentamento. O apóstolo Paulo, na primeira carta a Timóteo, lá no capítulo 6, faz uma afirmação que é econômica e teológica ao mesmo tempo. Grande ganho é a piedade com contentamento. Isso é uma promessa de lucro espiritual. E geralmente, quando tem algo valioso para a gente ganhar, a gente se dispõe a se esforçar, não é? O contentamento, mesmo sendo uma disciplina difícil, nos traz recompensas que não têm preço. Refletindo sobre esse versículo, o Jeremiah Burroughs listou o que ele chamou de as 4 excelências, ou os grandes ganhos do contentamento. Vamos dar uma olhada nesses 4 grandes ganhos. Primeiro, a prontidão para adorar. Um coração contente reconhece a soberania e a bondade de Deus em todas as coisas. Assim como Jó, mesmo na dor, a gente está sempre pronto para cantar, para orar e para ouvir aquele que faz todas as coisas bem. A adoração simplesmente flui de um coração satisfeito em Deus. Segundo, o contentamento exibe a graça de Deus. Ninguém nasce contente. Murmurar e reclamar é o padrão da nossa natureza caída. Por isso, um espírito contente no meio das dificuldades, especialmente no mundo que reclama de tudo, é uma demonstração sobrenatural do poder de Deus transformando uma vida. É como um outdoor vivo da graça divina. Terceiro, ele nos dá liberdade para servir. A preocupação constante com a nossa própria situação, nossos direitos, nossas frustrações, nos deixa cegos para as necessidades dos outros. As pessoas mais úteis no reino de Deus são aquelas que, por confiarem totalmente nele, estão livres de si mesmas para olhar para o próximo. E por último, o contentamento nos protege da tentação. Um coração insatisfeito é um campo fértil para Satanás semear as ervas daninhas da cobiça, da inveja, da amargura e da autopiedade, que nos levam a exigir de forma pecaminosa aquilo que Deus, na sua sabedoria, não nos deu. Para a gente resumir esta primeira sessão, podemos colocar lado a lado 2 lógicas, 2 visões de mundo que estão em guerra dentro de nós. A lógica do descontentamento, que é a lógica do mundo, diz que a felicidade é condicional, totalmente dependente do que acontece ao nosso redor. Ela funciona como um peso que nos atrasa na jornada da fé e nos infecta com o veneno da inveja. Por outro lado, a lógica do contentamento, que é a lógica do reino, afirma que a verdadeira paz e alegria estão na pessoa de Deus, e isso independe das circunstâncias. Isso nos torna leves, nos liberta para adorar e servir e nos leva a um grande ganho espiritual, como a gente acabou de ver. Então o ponto central aqui é que o contentamento não é uma virtude pequena ou opcional para o cristão. Não é um item de luxo espiritual, sabe? É uma chave para a vida abundante que Cristo prometeu, um componente essencial da nossa santificação e um ativo espiritual poderosíssimo. Mas,
Se o contentamento não é algo natural para a gente, se ele não brota do nada dos nossos corações caídos, de onde ele vem? Como é que a gente adquire isso? Essa pergunta nos leva diretamente para o coração do Evangelho e para a nossa próxima sessão. Ok, vamos avançar agora para o centro da nossa questão. A fonte do contentamento não é uma técnica de autoajuda, não é um mantra de pensamento positivo, nem uma filosofia de autonegação ou um simples exercício de força de vontade. A fonte do contentamento genuinamente cristão é uma pessoa, Jesus Cristo. E aqui está o ponto vital que a gente não pode perder de vista. Ele não é só o nosso modelo de contentamento, ele é também a fonte do poder para que a gente consiga alcançá-lo. Para explicar a doutrina central da união com Cristo, a Megan Hill usa uma analogia fascinante. Ela descreve os pescadores de Persebes lá na costa da Espanha. Eles se amarram um no outro com uma corda de segurança e descem por penhascos perigosos e super íngremes. Enquanto um está lá embaixo, na zona de perigo, coletando os crustáceos às rochas, o outro fica de vigia lá em cima, segurando a corda, pronto para gritar um aviso se vier uma onda grande ou para puxá-lo de volta para a segurança. Nenhum deles está sozinho. A vida de um depende da segurança do outro. Da mesma forma, o Evangelho nos diz que não estamos sozinhos nas falésias perigosas e escorregadias desta vida. Pela fé, estamos amarrados a Cristo com laços que nem a morte nem o inferno podem quebrar. Essa união que não pode ser desfeita com Ele, como um ramo na videira, nos traz um encorajamento e um conforto que o mundo simplesmente não pode oferecer. Saber que estamos seguros no amor incondicional de Cristo liberta nossos corações da rivalidade, da comparação, da cobiça. Nossa identidade e nosso valor não estão mais à deriva, dependendo das circunstâncias ou da comparação com os outros, mas estão firmemente ancorados em quem nós somos em Cristo. Agora, este slide detalha Cristo como nosso exemplo supremo e vale muito a pena meditar em cada um desses pontos. Pense na profundidade desses paradoxos. Ele era o rei do universo, adorado por anjos, mas se esvaziou de sua glória e se tornou um servo, lavando os pés de homens pecadores. Ele era o Deus autossuficiente, que sustenta todas as coisas, mas se sujeitou, por vontade própria, à fome, à sede, ao cansaço e à pobreza. Ele era perfeitamente inocente e justo, mas recebeu acusações falsas, traição e a punição mais injusta da história em silêncio, sem abrir a boca para reclamar. Em nenhum momento ele murmurou contra Deus Pai ou sentiu inveja da vida mais fácil dos outros. A vida inteira dele foi uma demonstração contínua de submissão confiante e contente à vontade do Pai. E a demonstração mais pura e mais agonizante disso foi a sua oração no Getsêmani. Diante da perspectiva do horror da cruz, ele, na sua perfeita humanidade, expressa seu próprio desejo: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas, num ato de supremo contentamento e confiança, ele submete livremente a sua vontade à do Pai. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Este é o contentamento em sua forma mais pura e radical, confiar que o plano do Pai é perfeito, mesmo que isso signifique um sofrimento imenso para nós. Mas Cristo é infinitamente mais do que um exemplo a ser imitado. Se ele fosse só um exemplo, a gente estaria numa situação bem complicada, porque existe um abismo enorme entre saber o que é certo e ser capaz de fazer o que é certo. A boa notícia do Evangelho é que Cristo é também o nosso poder. Ele não só nos mostra o caminho, mas nos carrega nele. Ele nos capacita a viver uma vida de contentamento. Este slide resume as 3 maneiras principais como ele faz isso. Primeiro, e o mais fundamental de tudo, a sua morte na cruz quebrou o poder, a tirania que o pecado tinha sobre nós. Romanos 6,11 nos diz que devemos nos considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não somos mais escravos do descontentamento, nós fomos libertos. Segundo, depois que ele subiu aos céus, ele nos deu o seu Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade que mora em nós para nos convencer do pecado, nos consolar na aflição e nos capacitar a viver de um jeito que agrada a Deus. E terceiro, como nos diz Hebreus 7,25, Cristo vive sempre para interceder por eles. Neste exato momento, o Cristo ressuscitado está à direita do Pai orando por nós, para que a nossa fé não acabe e para que a gente alcance o contentamento. É por isso que a famosa declaração de Paulo em Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece, não é um cheque em branco para sucesso material, mas é a conclusão de um discurso sobre o contentamento. É a afirmação de que podemos estar contentes em qualquer situação pelo poder de Cristo que opera em nós. E isso nos leva ao objetivo final, ao propósito maior do nosso contentamento, a glória de Cristo. Reclamar, como a Megan Hill aponta, é uma moeda universal no nosso mundo. É um jeito fácil de se conectar em quase qualquer conversa casual. Aqui no Brasil, a gente reclama do tempo, do trânsito caótico, do trabalho, do governo, dos preços no supermercado. É um hábito, quase um esporte nacional, né? Mas os cristãos são chamados a serem radicalmente diferentes, a serem contraculturais.
A beleza desse versículo é que ele conecta diretamente a ausência de murmuração a um testemunho evangelístico poderosíssimo. O espírito contente, que não reclama, que não vive se queixando, brilha como um luzeiro, como uma estrela num mundo que vive na escuridão da insatisfação. Ele testemunha publicamente sobre 3 verdades profundas e transformadoras. Primeiro, que nosso Deus é bom e soberano, mesmo quando as coisas vão mal. Segundo, que nossa esperança é inabalável, porque não está firmada nas areias movediças deste mundo, mas na rocha que é Cristo. E terceiro, que a gente acredita numa realidade mais profunda e eterna, que vai muito além das inconveniências e das tragédias do dia a dia. Nosso contentamento não é para o nosso próprio conforto, é para a glória de Cristo. Concluindo esta segunda sessão, a diferença crucial entre a busca do mundo por paz e o contentamento cristão está exatamente aqui. A abordagem humana depende de força de vontade, pensamento positivo, técnicas de mindfulness, autoajuda. É algo que a gente tenta fabricar de dentro para fora. A abordagem cristã, por outro lado, é radicalmente teocêntrica e cristocêntrica. O encorajamento vem da nossa união com Cristo, o poder vem do Espírito Santo que habita em nós e o objetivo final é a glória de Deus. O contentamento cristão não é fabricado por nós, ele é recebido dele. Com esse fundamento sólido em Cristo como nossa única fonte e nosso único poder, agora a gente está equipado para o próximo passo, que é um passo de renovação da nossa mente. Aprender a interpretar corretamente o mundo ao nosso redor e as circunstâncias que a gente enfrenta todo dia. O reformador João Calvino abre a sua obra principal, As Institutas da Religião Cristã, com aquela famosa afirmação de que toda a verdadeira sabedoria consiste em 2 partes, o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos. Esta sessão é exatamente sobre isso, ajustar nossas lentes teológicas para enxergar a nós mesmos, a Deus e as nossas circunstâncias do jeito certo, do jeito que a Escritura nos ensina. O primeiro pilar da perspectiva correta é uma humildade radical, uma humildade profunda. Esse versículo de Coríntios é demolidor para o nosso orgulho, que já nasce com a gente. Ele nos força a encarar uma verdade da qual não dá para escapar. Tudo, absolutamente tudo que a gente tem, nossa família, nosso trabalho, nossos talentos, nossa saúde, nossa inteligência, até a nossa próxima respiração, é um presente que a gente não merece. Um presente da graça de um Deus soberano. Não temos nada por direito ou por mérito próprio. Fomos feitos do pó e tudo que a gente possui nos foi dado pela graça. Um coração descontente, portanto, não é só um coração triste ou frustrado. Na sua raiz, é um coração arrogante. Ele age com o sentimento de que tem direito a algo, como se Deus lhe devesse alguma coisa melhor, esquecendo que tudo é graça. Ele se esquece de que é um receptor, não um credor. E essa ingratidão presunçosa, como o apóstolo Paulo argumenta lá em Romanos capítulo 1, é a raiz de consequências espirituais gravíssimas, levando à idolatria e à escuridão do coração. Reconhecer nossa total e contínua dependência de um Deus gracioso é o primeiro passo, indispensável para um coração contente. O segundo pilar é o reconhecimento de que, por nós mesmos, a gente não consegue fazer nada que dure ou que tenha significado de verdade. O Salmo 127 bate de frente com os mantras modernos de autossuficiência que a gente vê em todo lugar. Como você pode ser o que quiser, ou o poder está dentro de você? A Bíblia nos diz o contrário. Não importa o quão duro a gente trabalhe, o quão bem a gente planeje ou o quão vigilante a gente seja, nós dependemos inteiramente da bênção e da providência do Senhor para estabelecer a obra das nossas mãos. O descontentamento muitas vezes nasce da mentira da autonomia, aquela crença de que estamos no controle das nossas vidas, da nossa carreira, da nossa família, dos nossos resultados. Quando a gente acredita nessa mentira, a vida vira uma série de frustrações, porque a gente fica o tempo todo esbarrando nas nossas próprias limitações e na soberania de um Deus que governa o universo. É por isso que o profeta Isaías nos lembra que, no sossego e na confiança estaria a vossa força. A verdadeira força não vem do esforço autônomo e ansioso, mas do descanso confiante na soberania e na bondade de Deus. O terceiro pilar é entender que Deus leva o descontentamento e a sua expressão verbal, a murmuração, muito a sério. Muitas vezes, na nossa cultura, a gente diminui a queixa, trata como um pecadinho, um desabafo que não faz mal a ninguém. No entanto, o exemplo trágico dos israelitas no deserto, que Paulo usa como um alerta em 1 Coríntios 10, mostra exatamente o contrário. Por causa das constantes reclamações contra Deus sobre a água, a comida, a liderança, uma geração inteira foi julgada e morreu sem entrar na Terra Prometida. Mas por que a murmuração é tão grave aos olhos de Deus? Por 3 razões. Primeiro, é rebelião contra o caráter de Deus. Quando a gente reclama das nossas circunstâncias, na prática estamos acusando o Deus soberano de ser incompetente, injusto ou até mesmo mau. Estamos questionando a sabedoria e a bondade dele. Segundo, isso impede nosso amor a Deus.
É impossível, tanto psicologicamente quanto espiritualmente, amar, adorar e servir de todo o coração a um Deus que, lá no fundo, a gente acredita que está agindo errado conosco. A murmuração envenena a adoração. E terceiro, é uma porta de entrada para outros pecados. O descontentamento abre a porta para a inveja, a cobiça, a amargura e a autopiedade, como a Epístola de Tiago nos adverte. E chegamos ao pilar final e mais consolador de todos: aprender a ver nossas circunstâncias como ferramentas divinas. A Megan Hill usa a bela analogia da caixa de ferramentas de Deus. Cada evento em nossa vida, seja uma bênção aparente ou uma provação dolorosa, é uma ferramenta calibrada com precisão nas mãos de um Deus que é ao mesmo tempo soberano e Pai, usada para nos conformar à imagem de seu Filho, como promete Romanos 8:29. O desemprego, a doença, o conflito no relacionamento, nada é desperdiçado. O apóstolo Pedro usa uma analogia parecida, a do ourives, na sua primeira carta. Ele diz que, se for preciso, somos contristados por várias provações para que a genuinidade da nossa fé, que é muito mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo que provado pelo fogo, seja revelada. As provações, portanto, não são acidentais nem sem sentido. Elas são necessárias, temporárias e projetadas por um Deus amoroso para refinar nossa fé, purificar nosso coração e produzir um resultado de glória eterna. Resumindo, essa sessão nos chama a uma mudança profunda e revolucionária na nossa perspectiva teológica. Começa com uma autoavaliação humilde, reconhecendo que tudo que temos é um presente. Continua com um reconhecimento sério da gravidade do pecado do descontentamento. Isso nos leva a uma confiança inabalável na certeza do cuidado soberano de Deus, que nunca vai nos abandonar. E termina com uma visão de propósito, entendendo que cada circunstância é uma ferramenta nas mãos dele para o nosso bem eterno. Com essa nova mentalidade, com essas lentes teológicas ajustadas pela palavra de Deus, a gente pode agora se voltar para o motor das nossas ações e reações, o centro de controle da nossa vida interior, os nossos desejos. Ao começar esta quarta sessão, é muito importante desmascarar um mito comum e perigoso: a ideia de que contentamento significa eliminar todo e qualquer desejo. A vida cristã não é um chamado ao estoicismo ou ao nirvana budista, que buscam a paz acabando com o desejo. Pelo contrário, a Bíblia está cheia da linguagem do desejo. Desejar a Deus, ter fome e sede de justiça, ansiar pela vinda de Cristo. A questão, portanto, não é eliminar o desejo, mas sim cultivar os desejos certos e alinhá-los com a vontade e as prioridades de Deus. O conceito-chave aqui, muito presente na teologia de Agostinho, é o de desejos ordenados, ordo amoris. Nossos corações, como o profeta Jeremias afirma, são enganosos e doentes. Por natureza, nossos desejos são uma bagunça. A gente ama mais a criatura do que o Criador, deseja mais o que é passageiro do que o que é eterno, busca mais a nossa própria glória do que a de Deus. Por isso, como o salmista ora no Salmo 119, a gente precisa que Deus ativamente incline nosso coração aos seus testemunhos e não ao ganho egoísta. Isso quer dizer que nossos desejos precisam ser ativamente treinados, disciplinados e reordenados pela graça de Deus, através da sua palavra e do seu Espírito. Nesse trecho do Sermão no Monte, Jesus nos dá o roteiro divino para a gente ordenar nossos desejos. Ele nos chama para uma mudança radical de foco. É natural e humano acordar preocupado com as questões materiais e passageiras, a conta do banco, o aluguel, a saúde, o futuro dos filhos. Jesus não nega a realidade ou a legitimidade dessas necessidades, mas nos chama a buscar primeiro, a dar prioridade máxima ao que tem valor eterno, o reino de Deus e a sua justiça. E para nos libertar da ansiedade que paralisa e que vem junto com as preocupações materiais, ele nos dá duas verdades preciosas e inabaláveis. Primeira, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Ele não é um Deus distante e desinteressado, ele é um Pai que conhece nossas necessidades mais de perto do que nós mesmos. Segunda, todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele promete prover o que for necessário. Essa dupla segurança, o conhecimento dele e a provisão dele, nos liberta para que a gente possa priorizar o que é eterno, confiando que ele vai cuidar do que é temporal. A oração do Senhor, que Jesus ensina um pouco antes, é o modelo perfeito para a gente treinar nossos desejos. Analisando a estrutura dela, como este gráfico ilustra, a gente vê uma hierarquia muito clara. As 3 primeiras petições são totalmente focadas em Deus e na glória dele. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Só depois de estabelecermos as prioridades de Deus como as nossas próprias prioridades, é que somos convidados a apresentar nossas necessidades pessoais. O pão de cada dia, o perdão dos pecados e a proteção contra o mal. O Jeremiah Burroughs usa uma ótima analogia para explicar como desejar a glória de Deus nos traz satisfação pessoal. É como um torcedor fanático cujo time vence o campeonato.
O torcedor nunca tocou na bola, não deu um passe, mas ele grita, nós vencemos, e vai para casa feliz da vida e satisfeito. Por quê? Porque a identidade e a alegria dele estão ligadas à vitória do time. Do mesmo jeito, quando nossos desejos estão primariamente ligados à glória de Deus, a vitória dele se torna a nossa vitória e a satisfação dele se torna a nossa mais profunda satisfação. Agora, uma nuance teológica importante. Enquanto a gente busca o contentamento com a provisão e a providência de Deus, a Bíblia também ensina e encoraja um tipo de descontentamento justo. Nós devemos estar profundamente descontentes e insatisfeitos com o nosso próprio pecado que ainda existe, como o apóstolo Paulo expressa em Romanos 7. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Devemos nos sentir incomodados e indignados com a injustiça, a opressão e o mal que vemos no mundo, como o salmista que chorava rios de lágrimas porque as pessoas não guardavam a lei de Deus. E, acima de tudo, devemos sempre desejar mais de Deus, nunca nos contentando com nosso nível atual de conhecimento, de comunhão e de intimidade com Ele. Isso nos leva ao paradoxo que o Jeremiah Burroughs descreveu de forma brilhante. O cristão é o homem mais contente do mundo e, ao mesmo tempo, o homem mais insatisfeito do mundo. Contente com a disposição de Deus para sua vida, mas eternamente insatisfeito com seu nível de santidade e sempre desejando mais da presença gloriosa de Deus. Em resumo, o coração contente não é um coração vazio, sem desejos, mas um coração cujos desejos foram disciplinados e reordenados pela graça. Ele se move de um estado de desejos desordenados, focados em si mesmo, no que é passageiro e que geram uma ansiedade crônica, para um estado de desejos ordenados que se alinham com as prioridades eternas de Deus, focam na glória e na vontade dele e, como resultado, produzem uma paz profunda e duradoura que o mundo não pode dar nem tirar. Essa reordenação interna e invisível dos nossos desejos nos leva naturalmente a uma expressão externa e visível. Vamos ver como isso se constrói na próxima sessão, que trata do antídoto mais potente e prático contra o veneno da murmuração. Se o descontentamento é uma doença espiritual que corrói a alma, a gratidão é o seu antídoto mais potente. Nessa sessão, nós vamos explorar como um coração que pratica gratidão é a arma mais eficaz na batalha diária contra a murmuração, a queixa e a autopiedade. Para o cristão, a gratidão não é um feriado anual ou um sentimento que depende das circunstâncias. É um mandamento, é um estilo de vida, é a vontade explícita de Deus para nós. O que é crucial notar nesse versículo é a preposição que Paulo usa. O comando é para dar graças em todas as circunstâncias, não necessariamente por todas as circunstâncias. A gente não precisa agradecer a Deus pela doença, pela injustiça ou pela perda, mas somos chamados a agradecer a Deus em meio à doença, à injustiça e à perda. E essa gratidão não é um otimismo forçado, uma negação da dor ou um exercício de pensamento positivo. É um ato de fé radical. É a declaração de que, mesmo quando a gente não entende o que está acontecendo, mesmo quando nosso coração está partido, nós confiamos que a mão soberana e graciosa do nosso Pai Celestial está no controle e está operando todas as coisas para cumprir seus propósitos eternos e para o nosso bem final. A gratidão cristã não é um sentimento vago. Ela se apoia em fundamentos sólidos e objetivos. Este slide destaca 4 pilares. Primeiro, e o mais importante de todos, a gratidão pela salvação, a maior e mais imerecida de todas as bênçãos. Se a gente não tivesse mais nada, só a salvação já seria motivo para uma eternidade de gratidão. Segundo, a gratidão pela provisão diária, reconhecendo que cada respiração, cada refeição, cada dia de vida é um dom da graça de Deus que nos sustenta. Terceiro, a gratidão pelos propósitos de Deus, mesmo quando são misteriosos e dolorosos. A história de Betsy Ten Boom, que agradeceu a Deus pelas pulgas numa cela superlotada num campo de concentração nazista, é o exemplo radical disso. Ela não amava as pulgas, mas confiava que Deus as usaria para um bom propósito. E ele usou, pois as pulgas mantevem os guardas longe, permitindo que ela e sua irmã, Corey, fizessem estudos bíblicos secretos com outras prisioneiras. E quarto, o pilar mais desafiador para o nosso coração egoísta, a gratidão pelas bênçãos na vida dos outros. Este é, talvez, o teste de fogo da nossa gratidão. Ser genuinamente grato quando Deus abençoa outra pessoa, especialmente com algo que a gente desejava muito para nós. A resposta natural da inveja é se perguntar, por que ele e não eu? Ela nos coloca numa competição doentia com os outros. A resposta sobrenatural da gratidão, porém, é dizer glória a Deus. A Bíblia nos dá pelo menos 3 razões para nos alegrarmos com os que se alegram. Primeiro, porque é um mandamento claro de Deus em Romanos 12. Segundo, porque quando Deus abençoa alguém,
Ele está agindo no mundo, e a gente deve se alegrar com a obra dele onde quer que ela aconteça. E terceiro, e mais profundamente, porque no corpo de Cristo, como ensina 1 Coríntios 12, somos um só. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. A bênção do nosso irmão é, num sentido muito real, a nossa própria bênção. Então, para concluir esta sessão, a gratidão é muito mais do que simplesmente dizer obrigado. É uma disciplina espiritual. É um ato de guerra contra a murmuração e a incredulidade. Cada obrigado que a gente diz a Deus, especialmente nas dificuldades, é mais um tijolo que colocamos na fortaleza da nossa confiança nele. Essa fortaleza não só nos protege das tempestades do presente, mas também nos prepara e nos fortalece para as batalhas desconhecidas do campo de batalha da vida diária. Chegamos à nossa sessão final e mais prática. Toda a teologia que a gente discutiu até agora, por mais profunda e verdadeira que seja, precisa funcionar na vida real, na segunda-feira de manhã. O objetivo agora é pegar os princípios do contentamento centrado em Cristo e aplicá-los como um bálsamo curador em algumas das áreas mais comuns de luta e descontentamento nas nossas vidas. Vamos começar com duas áreas que causam uma ansiedade imensa: trabalho e dinheiro. Em relação ao trabalho, a perspectiva bíblica nos chama a uma reorientação radical. Colossenses 3 nos instrui a fazer tudo de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Isso muda tudo. Nosso trabalho, seja ele qual for, deixa de ser primariamente uma busca por autorrealização, por reconhecimento ou só por um salário, e se torna um ato de adoração ao nosso chefe supremo, o Senhor Cristo. Em relação ao dinheiro, a mudança de perspectiva é de proprietário para mordomo. O dinheiro e os bens não são, em última análise, nossos. Eles pertencem a Deus, e nós somos apenas administradores temporários. Essa mentalidade nos liberta da ansiedade de acumular e do medo de perder, e nos capacita para a alegria da generosidade, que a Bíblia chama de um investimento seguro no tesouro celestial. Agora, relacionamentos e status. Nos relacionamentos, a perspectiva descontente busca segurança, identidade e felicidade suprema nas pessoas, cônjuge, filhos, amigos. A história de Horácio Spafford, que escreveu o hino Sou Feliz com Jesus, depois de perder suas 4 filhas no naufrágio, nos mostra de forma tão forte que a segurança suprema não pode estar nas pessoas, mas em Deus. A perspectiva contente ama as pessoas profundamente, mas confia em Deus acima de tudo. Quanto ao status, o mundo nos diz que ser grande é ser servido, reconhecido e ter poder. Jesus vira essa lógica de cabeça para baixo ao ensinar aos seus discípulos que quem quiser ser grande entre vós será vosso servo. A verdadeira grandeza, o status no reino de Deus, é encontrada no serviço humilde, seguindo o exemplo do próprio Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir. E, finalmente, saúde e aparência. 2 áreas de intensa luta na nossa cultura obcecada pela imagem e pelo bem-estar físico. Em relação à saúde e às limitações físicas, os testemunhos de pessoas como Jane Rexon Tada, tetraplégica há mais de 50 anos, e do próprio apóstolo Paulo, com seu misterioso espinho na carne, ilustram uma verdade profunda e paradoxal. A graça de Deus é suficiente, e o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nossas limitações, quando entregues a Deus, se tornam um palco para a glória dele. Sobre a aparência, a Bíblia constantemente nos lembra de que o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração. A perspectiva contente confia que nosso corpo foi projetado por Deus para os seus propósitos e se concentra na beleza que não perece de um espírito manso e tranquilo que é de grande valor aos olhos de Deus. A vida do apóstolo Paulo serve como estudo de caso definitivo sobre o contentamento. Depois de listar um catálogo de sofrimentos terríveis, naufrágios, espancamentos, fome, perseguições, prisões, ele faz esta declaração extraordinária, que vai contra toda a lógica. E o ponto crucial que a gente não pode perder é o verbo que ele usa. Eu aprendi a estar contente. Isso é fundamental. O contentamento não é um dom que já vem com a gente, não é um traço de personalidade com o qual algumas pessoas de sorte nascem. É uma habilidade espiritual que é aprendida através da prática, da disciplina, da provação e, acima de tudo, da dependência de Deus. E qual é o segredo que ele aprendeu e que o capacitava a estar contente tanto na abundância quanto na escassez? Não é uma técnica, uma filosofia ou uma força de vontade sobre-humana. O segredo é uma pessoa. A capacidade dele de estar contente não dependia das circunstâncias, mas da força todo-suficiente que ele recebia continuamente de Cristo. A fonte do seu contentamento estava totalmente fora dele mesmo, e por isso era inabalável. E assim, a gente conclui a nossa jornada. Nós percorremos 6 sessões, explorando o valor inestimável do contentamento, sua única fonte em Cristo,
A necessidade de uma perspectiva correta, a disciplina dos desejos, o poder da gratidão e a aplicação prática dessa virtude. A lição central, tanto de Megan Hill quanto de Jeremiah Burroughs, e principalmente das Escrituras, é esta: o contentamento é uma arte que se aprende, uma graça que se exercita, um músculo espiritual que se fortalece com o uso. E ele só é possível através da força que Cristo, nosso Salvador e sustentador, nos concede. A definição que abre este slide resume perfeitamente a questão. Contentamento não é sobre obter o que desejamos do mundo, mas sobre desejar, acima de tudo, o Deus que já possuímos pela fé em Cristo. Para quem deseja continuar a aprofundar este tema que é tão vital para a vida cristã, aqui estão alguns recursos altamente recomendados. O livro da Megan Hill, que serviu de base para grande parte do nosso estudo, é uma excelente porta de entrada contemporânea. A obra clássica do Jeremiah Burroughs, A Rara Joia do Contentamento Cristão, é um tesouro da teologia puritana profundo e pastoral. O livro da Melissa Kruger foca especificamente no pecado da inveja, um dos principais inimigos do contentamento. E as perguntas 144 a 146 do Catecismo Maior de Westminster oferecem uma análise teológica precisa e profunda do 10º mandamento, que trata da cobiça. Nós terminamos esta análise com uma pergunta provocativa e pessoal para reflexão. Não é uma pergunta para ser respondida rapidinho, mas para ser levada ao coração e à oração. Ao refletir sobre a própria vida, em que área, trabalho, finanças, relacionamentos, saúde, status, futuro, o chamado ao contentamento ressoa com mais força hoje? A jornada para aprender o contentamento é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Vão ter quedas, tropeços e dias de frustração. Mas é uma jornada na qual não estamos sozinhos. Que a verdade gloriosa de que podemos todas as coisas através de Cristo que nos fortalece, seja o nosso sustento, a nossa esperança e a nossa paz. Muito obrigado pelo seu tempo e atenção.